O que você faria se uma desconhecida aparecesse no seu celeiro no meio da noite, implorando por abrigo, e você fechasse a porta na cara dela, só para descobrir que o que estava lá fora era pior do que qualquer pesadelo que você já teve? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elias Crow. Tenho 41 anos e sou fazendeiro em Fallen Mesa, um povoado tão isolado que até Deus parece ter esquecido o caminho. E há 3 noites, minha vida era só poeira e silêncio, até que uma mulher surgiu no meu celeiro, e eu cometi o primeiro erro de uma longa série deles. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. A noite tinha chegado pesada, daquele jeito que só acontece quando o céu decide engolir as estrelas e cuspir escuridão pura sobre a terra. Eu estava sentado na varanda, o uísque barato queimando a garganta, enquanto o vento arrastava poeira seca contra as tábuas da casa. Fazia 2 anos desde a tempestade que tinha levado metade da fazenda embora, e junto com ela, tudo o que eu tinha de razão para continuar acordando todo dia. Minha esposa Clara, meu filho Thomas, de apenas 7 anos, o celeiro antigo, onde a gente guardava as memórias, junto com o feno. Tudo isso virou escombro numa noite de março, quando o céu abriu e decidiu que eu tinha felicidade demais para um homem só. Desde então, eu reconstruí o que dava para reconstruir com as mãos. O resto, o que ficava por dentro, eu deixei em ruínas. Era mais fácil assim. Doía menos acordar todo dia quando você aceita que não tem mais nada esperando por você, além do nascer do sol e do pôr do sol e do espaço vazio entre eles. O copo de uísque tremia na minha mão quando eu ouvi o primeiro som. Um galope, longe ainda, mas se aproximando rápido demais para o meu gosto. Cavalos à noite em Fallen Mesa não significavam visita amigável. Significavam problema. Eu larguei o copo no chão da varanda e levantei devagar, a mão já descansando no coldre vazio, porque eu tinha deixado o revólver dentro de casa como um idiota. O som do galope parou de repente. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa nos ombros, que faz você prender a respiração sem perceber. Eu fiquei parado ali, olhando para o escuro, tentando enxergar qualquer movimento entre as sombras. E então veio o grito. Não era um grito de dor, era de desespero. Uma voz de mulher rasgando o ar como faca em couro velho, vindo da direção do celeiro novo. Eu corri, não pensei, não calculei, não me preparei. Só corri, as botas batendo contra a terra seca, enquanto meu coração martelava nas costelas. Quando cheguei ao celeiro, a porta estava entreaberta, rangendo no vento como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Empurrei a madeira e entrei na escuridão, o cheiro de feno e esterco de cavalo enchendo minhas narinas. E lá estava ela, uma mulher, jovem, talvez uns 20 e poucos anos, cabelos escuros grudados no rosto pelo suor, olhos arregalados de um jeito que eu conhecia bem demais. Era o olhar de quem tinha visto algo que não deveria existir. Ela estava encolhida no canto, abraçando os próprios joelhos, tremendo tanto que eu conseguia ouvir os dentes dela batendo mesmo a metros de distância. — Quem é você? Perguntei, a voz saindo mais áspera do que eu pretendia. — O que diabo está fazendo na minha propriedade? Ela levantou o rosto para mim e eu vi as marcas. Arranhões fundos no braço esquerdo, sangue escorrendo devagar, manchando a blusa rasgada. Ela tinha passado por algo terrível, isso era óbvio. Mas o que me gelou o sangue não foram os ferimentos. Foi o que ela disse em seguida. — Por favor. A voz dela era um sussurro quebrado. — Me deixa ficar aqui. Só até o sol nascer. Por favor. Eu não me meto na vida dos outros. Aprendi isso do jeito difícil, perdendo gente que eu amava por ter me metido onde não devia. Então, meu primeiro instinto foi recuar, fechar aquela porta e fingir que não tinha visto nada.
Sabe quando você percebe que está prestes a cruzar uma linha que não tem volta? Pois é, eu tinha acabado de chegar nessa linha. E em vez de parar, eu dei um passo para trás. Não posso te ajudar, eu disse, já me virando para o lado de fora. Não sei quem você é, não sei o que te trouxe aqui, e francamente não quero saber. Tem uma cidade a 6 milhas para o leste. Você consegue chegar antes do amanhecer se cavalgar rápido. Não! Ela se levantou de um salto, os olhos agora brilhando de pânico. Você não entende. Não fecha essa porta. Pelo amor de Deus, não fecha essa porta. Mas eu já estava com a mão na madeira. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, eu puxei a porta e tranquei por fora. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Então algo atingiu a porta pelo lado de fora. O impacto foi tão forte que as dobradiças gritaram, a madeira rachou no meio e eu fui jogado para trás, caindo de costas no chão do celeiro. A mulher gritou de novo, mas dessa vez não era desespero, era terror puro. Eu me arrastei para trás enquanto a porta era atingida de novo, e de novo. Cada pancada fazia a estrutura inteira tremer, feno caindo do teto, os cavalos nos estábulos relinchando de pavor. Fosse o que fosse que estava lá fora, era grande demais, forte demais, rápido demais para ser qualquer animal que eu conhecia. E definitivamente não era humano. O que diabos é isso? Eu gritei para a mulher, finalmente encontrando minha voz. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de segredos e medo e disse apenas, consequência. A porta aguentou mais 3 pancadas antes de eu perceber que não ia resistir por muito tempo. Eu agarrei a mulher pelo braço. Ela gritou de dor quando toquei nos arranhões e a arrastei para o fundo do celeiro, onde tinha uma porta lateral que dava para os fundos da propriedade. Corre, eu disse. Corre e não olha para trás. Nós corremos. A noite nos engoliu enquanto deixávamos o celeiro para trás, o som de madeira se despedaçando, ecoando atrás de nós como o rugido de alguma coisa faminta. Eu não olhei para trás. Parte de mim sabia que se eu olhasse, eu ia ver algo que minha mente não estava preparada para processar. E eu já tinha perdido coisas demais para arriscar perder também a sanidade. E aí eu pensei, quantas vezes a gente vira as costas porque tem medo de se meter em confusão? Quantas vezes a gente fica quieto quando deveria ter agido? Me conta aqui nos comentários. Você já deixou passar uma injustiça por medo ou orgulho? Escreve, eu já, se isso te lembrou de algo. Às vezes, só de ler que outras pessoas passaram pelo mesmo, a gente se sente menos covarde. Chegamos à casa principal ofegantes, o suor escorrendo pelas minhas costas, apesar do frio cortante da noite. Eu empurrei a mulher para dentro e tranquei a porta. Todas as 3 trancas que eu tinha instalado depois da tempestade, quando aprendi que o mundo lá fora não era amigo de ninguém. Só então, com as paredes da casa entre nós e o que quer que estivesse lá fora, eu me permiti respirar. A mulher desabou numa cadeira, o corpo todo tremendo, os olhos ainda fixos na porta, como se esperasse que ela fosse explodir a qualquer momento. Eu fui até a janela e espiei pelas frestas das tábuas. Lá fora, a escuridão era absoluta. Nem movimento, nem som. Como se o que quer que tivesse atacado o celeiro simplesmente tivesse desaparecido. Ou estivesse esperando. Você vai me contar o que era aquilo, eu disse, ainda olhando para fora. Não era uma pergunta. Ela não respondeu. Quando me virei, vi que ela estava olhando para as próprias mãos, os dedos sujos de sangue e terra. Meu nome é Helena. Ela disse finalmente, a voz tão baixa que eu quase não ouvi. E o que você viu hoje é só o começo. Às vezes me pergunto quantos homens passam por isso em silêncio. Quantos caras como eu ficam olhando para o horizonte de madrugada, querendo que alguém entenda sem precisar explicar. Se você é uma dessas pessoas, talvez faça sentido ficar por aqui. Esse canal conta histórias de gente comum que encontra coragem onde menos esperava. Não é sobre finais perfeitos, é sobre não desistir de fazer o certo. Se isso faz sentido para você, o botão de inscrever tá aí, sem pressão. Só saiba que você não tá sozinho nisso.
Helena ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, os olhos perdidos em algum lugar que eu não conseguia alcançar. Eu aproveitei para acender as lamparinas, verificar as janelas, carregar o revólver que tinha deixado em cima da cômoda como um idiota descuidado. O metal frio do gatilho era reconfortante na minha mão, mesmo que eu soubesse, no fundo, num lugar que eu não queria admitir, que balas provavelmente não iam resolver o problema que tinha chegado à minha porta naquela noite. Quando finalmente me sentei na cadeira em frente a ela, a lamparina entre nós, projetando sombras dançantes nas paredes, eu estava pronto para ouvir, ou pelo menos achava que estava. "Fala em mesa", ela começou, a voz ainda tremendo nas bordas. "Você sabe por que esse lugar tem esse nome?" Eu dei de ombros. "Sempre achei que era por causa da mesa de pedra que fica no vale, a leste daqui. A formação rochosa que parece uma mesa tombada." Ela balançou a cabeça devagar. "Não é por isso. É pelo que aconteceu aqui, pelo que foi enterrado e pelo que nunca deveria ter sido desenterrado." O vento uivou lá fora, fazendo as janelas rangerem. Eu senti um calafrio subir pela espinha, mas mantive o rosto impassível. Homens do Oeste não demonstram medo, mesmo quando o medo está mastigando suas entranhas por dentro. "Há 40 anos, Helena continuou, esse vale era território dos mescaleros. Eles viviam aqui em paz, até que os colonos chegaram. Você conhece essa história. Todo mundo no Oeste conhece, mas o que ninguém conta é o que aconteceu na noite em que os mescaleros foram expulsos, o que os homens brancos fizeram e o preço que essa terra cobra desde então. Eu não disse nada, apenas esperei. Houve uma confrontação", ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. "Os colonos queriam a terra. Os mescaleros não queriam partir. Então os colonos resolveram a situação do jeito que homens resolviam as coisas naquela época. Mas entre os mescaleros havia um curandeiro, um homem que conhecia segredos antigos, coisas que existiam antes dos brancos, antes dos índios, antes de qualquer coisa que anda sobre duas pernas. E antes de partir deste mundo, ele deixou um guardião para proteger o que restava do seu povo." Ela fez uma pausa, os olhos encontrando os meus. "Esse guardião ainda está aqui, Elias, e você acabou de deixá-lo com raiva. Como é que um homem que passou a vida evitando confusão acaba no meio de algo assim por alguém que mal conhece?" Eu me fiz essa pergunta enquanto processava o que ela tinha dito. Guardiões, curandeiros, maldições. Isso era coisa de histórias que os velhos contavam para assustar crianças. Não era real, não podia ser real. Mas então eu lembrei do impacto na porta do celeiro, da força impossível, da velocidade que nenhum animal deveria ter. E uma parte de mim, a parte que eu tinha enterrado junto com Clara e Thomas, começou a acordar. "Por que você?" perguntei. "Por que essa coisa está atrás de você?" Helena baixou os olhos. "Porque eu sou descendente de um dos colonos que estava aqui naquela noite. Meu bisavô foi um dos homens que fizeram o que fizeram, e há 3 gerações minha família paga por isso. Um por um somos caçados, levados, meus pais, meus irmãos, todos." Ela levantou a manga da blusa, revelando os arranhões no braço. Mas agora, sob a luz da lamparina, eu vi que não eram apenas arranhões. Eram marcas. Símbolos, entalhados na carne, como se alguém ou algo tivesse usado garras como ferramentas de escrita. "Eu sou a última", ela disse, "e quando ele me pegar, a dívida estará paga. A menos..." Ela parou. Eu esperei. "A menos que quê?" Pressionei. "A menos que alguém quebre o ciclo. Alguém que não tenha sangue dos colonos nas veias. Alguém que escolha proteger em vez de destruir." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eu entendia o que ela estava sugerindo. E tudo dentro de mim gritava para eu mandar ela embora, trancar as portas e fingir que aquela noite nunca tinha acontecido. Mas o que eu não sabia ainda era que nas próximas horas, tudo o que eu achava que sabia sobre coragem seria colocado à prova. Eu me levantei da cadeira e fui até a janela de novo.
Lá fora, a escuridão continuava absoluta. Mas agora eu sabia que não estava vazia. Havia algo esperando, algo paciente, algo que tinha todo o tempo do mundo, porque a noite ainda era longa. Você disse que fechar a porta foi um erro. Eu falei, sem me virar. Por quê? Helena suspirou. Porque quando você fecha uma porta para algo assim, você não está se protegendo. Você está se trancando junto com ele. Como assim? O guardião não precisa entrar. Ele já está aqui. Está em toda parte onde a terra foi manchada. Ele está no chão sob seus pés, nas paredes da sua casa, no ar que você respira. Quando você fechou aquela porta, você mostrou medo. E medo é o que alimenta ele. É o que dá força para ele se manifestar. Eu senti o sangue gelar nas veias. Virei devagar, olhando ao redor da sala como se estivesse vendo pela primeira vez. As sombras nos cantos pareciam mais escuras agora, mais densas, como se estivessem observando. Então estamos presos aqui, eu disse, com essa coisa. Não presos, Helena respondeu. Sendo testados, se você sobreviver até o amanhecer sem fugir, sem ceder ao medo, o guardião vai reconhecer que você é diferente, que nem todos os homens são iguais. E se eu não sobreviver? Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita no terror que ainda morava nos olhos dela. Eu olhei para o revólver na minha mão. 6 balas. Contra algo que não era carne nem osso. Contra uma consequência de 40 anos de injustiça enterrada. E então, no meio daquele silêncio do deserto, algo dentro de mim simplesmente acordou. Não era coragem. Era algo mais simples. Era a percepção de que eu já tinha perdido tudo que importava. Minha esposa, meu filho, minha razão de viver. O que mais essa coisa podia me tirar? Tá bem, eu disse, guardando o revólver no coldre. Vamos ver quem aguenta mais, eu ou seu guardião. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Helena e eu ficamos na sala, as costas contra a parede, os olhos fixos nas sombras que pareciam se mover sozinhas nos cantos. O vento lá fora tinha parado, o que deveria ser um alívio, mas só tornava tudo mais sinistro. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, o sangue correndo nas veias, a respiração irregular de Helena ao meu lado. Por volta da meia-noite, pelo menos era o que o relógio de bolso dizia, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os sons. Um arranhar suave, vindo debaixo do assoalho. Como unhas raspando madeira, devagar, metódico, paciente. Eu olhei para Helena e ela apenas balançou a cabeça, os lábios formando uma palavra silenciosa. Não reaja. Então veio o frio. Um frio que não tinha nada a ver com a temperatura lá fora. Era um frio que vinha de dentro, que se instalava nos ossos, que fazia você sentir como se nunca mais fosse ficar aquecido de novo. As lamparinas tremularam, as chamas diminuindo como se algo estivesse sugando o oxigênio do ar. E finalmente veio a voz. Não era uma voz de verdade. Era mais como um pensamento que não era meu, se infiltrando na minha cabeça, sussurrando coisas que eu não queria ouvir. Você já perdeu tudo, dizia a voz. Por que continuar lutando? Por que não descansar? Eu apertei os punhos até as unhas se enterrarem nas palmas das mãos. A dor ajudou a clarear a mente, a empurrar aquela voz para longe. Ele está tentando te quebrar, Helena sussurrou. Não deixa, fácil para ela falar. Ela tinha passado a vida inteira fugindo disso. Eu tinha acabado de conhecer a coisa há algumas horas. Mas eu era teimoso. Sempre fui. Clara costumava dizer que minha teimosia ia me matar um dia. Talvez essa fosse a noite, mas se fosse, eu ia morrer de pé. Você já sentiu que estava prestes a morrer pela primeira coisa que realmente importava? Era exatamente assim que eu me sentia. Porque em algum momento daquela noite, proteger Helena tinha deixado de ser uma obrigação e se tornado uma escolha. A primeira escolha real que eu fazia desde a tempestade. O arranhar sob o assoalho ficou mais forte, mais insistente, como se algo estivesse cavando, se aproximando.
As tábuas sob meus pés começaram a vibrar, a tremer, e eu podia jurar que via rachaduras se formando na madeira. Ele está vindo, Helena disse, a voz finalmente cedendo ao pânico. Elias, ele está vindo. Eu me levantei puxando ela comigo. A sala inteira parecia estar se contraindo ao nosso redor, as paredes se inclinando, as sombras se esticando como dedos famintos. A lamparina mais próxima apagou com um sopro que não veio de lugar nenhum. Depois a segunda e a terceira. Ficamos no escuro, completo, absoluto. O tipo de escuridão que você sente na pele, que entra pelos poros, que preenche seus pulmões quando você tenta respirar. E naquela escuridão, eu senti algo se mover. Não embaixo de nós dessa vez, ao nosso lado. Helena agarrou meu braço com tanta força que eu senti as unhas dela rasgando o tecido da camisa. Eu queria sacar o revólver, mas sabia que não ia adiantar. Balas não matam consequências. Elias Crow. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo. De cima, de baixo, de dentro da minha própria cabeça. Era uma voz antiga, feita de vento e pedra e sangue seco. Você não tem parte nisso. Vá embora. Deixe a garota. A oferta é clara. Eu podia sentir a tentação se arrastando pelas bordas da minha mente. Era tão fácil. Só tinha que soltar o braço de Helena, abrir a porta, cavalgar para longe e nunca olhar para trás. Ninguém ia me julgar, ninguém ia saber. Elias, Helena sussurrou, a voz quebrando. Eu entendo se você... Eu a calei, apertando a mão dela. Cala a boca, eu disse para a escuridão. Ela fica, eu fico, e você vai ter que nos tirar daqui à força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, algo que eu não esperava aconteceu. O guardião riu. Era um som horrível, como ossos se quebrando, como terra se abrindo, como tudo que está errado no mundo se manifestando numa única gargalhada. Interessante, a voz disse. Faz muito tempo desde que um homem mostrou coragem de verdade nesta terra. Muito tempo mesmo. As sombras ao nosso redor começaram a se mover de novo, mas dessa vez era diferente. Estavam recuando, se recolhendo. E no horizonte, através das frestas das janelas, eu vi a primeira linha de luz, o amanhecer. A noite está acabando, a voz disse mais distante agora. Mas isso não acabou, Elias Crow. Você escolheu se envolver. Agora você faz parte da história. E histórias como essa não têm finais felizes. A luz do sol entrou pela janela, dourada e quente, varrendo as sombras como água lavando sujeira. Helena desabou no chão, soluçando de alívio, o corpo todo tremendo. Eu fiquei de pé, olhando para o lugar onde a escuridão tinha sido mais densa, onde a presença tinha sido mais forte. Não tinha mais nada lá, só madeira velha e poeira dançando na luz da manhã. Mas eu sabia que não estava acabado. O guardião tinha deixado claro. Eu tinha escolhido me envolver. E escolhas no oeste sempre têm consequências. Sempre. O dia passou num borrão de exaustão e tensão. Helena dormiu a maior parte do tempo. O corpo finalmente cedendo depois de sabe-se lá quantas noites fugindo. Eu não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquela escuridão se movendo. Sentia aquele frio se instalando nos ossos. Ouvia aquela voz sussurrando ofertas que uma parte de mim ainda queria aceitar. Em vez de dormir, eu trabalhei. Consertei a porta do celeiro, ou o que restava dela. Verifiquei os cavalos, que ainda estavam nervosos, os olhos arregalados, as orelhas girando para todo lado, como se esperassem que algo fosse atacar a qualquer momento. Carreguei todas as armas que tinha na propriedade, mesmo sabendo que provavelmente não iam servir para nada. E pensei muito. A história que Helena tinha contado não saía da minha cabeça. 40 anos atrás, homens tinham cometido uma injustiça terrível nessa terra, e desde então a terra estava cobrando o preço. Geração após geração, sangue por sangue. O problema é que quanto mais eu tentava proteger Helena, mais eu percebia que tinha entrado num jogo com regras que eu não conhecia. Helena acordou no fim da tarde, quando o sol já estava começando a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Cores de sangue, pensei.
cores de fogo. Ela me encontrou na varanda, olhando para o vale, para o lugar onde a tal mesa de pedra ficava. Você deveria ter ido embora, ela disse, se sentando ao meu lado. Quando ele ofereceu, eu dei de ombros. Provavelmente. Por que não foi? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Eu não tinha uma resposta boa. Não tinha uma resposta heróica. A verdade era muito mais simples e muito mais complicada do que qualquer coisa que eu pudesse colocar em palavras. Porque já faz muito tempo que eu não tinha algo pelo que lutar, eu disse finalmente. E quando você apareceu naquele celeiro, pedindo ajuda, eu vi uma chance de ser útil de novo. De fazer alguma coisa que importasse. Ela ficou em silêncio por um momento. Você pode morrer por isso. Eu sei. E mesmo assim, o sol continuou descendo, as sombras se esticando pelo vale como dedos alcançando. Em algumas horas, a noite ia cair de novo, e com ela o guardião ia voltar. Eu deveria ter percebido os sinais, mas quando um homem quer tanto acreditar em algo, ele ignora até o óbvio. Tem um jeito de acabar com isso, Helena disse de repente, a voz tão baixa que eu quase não ouvi. Um jeito de parar o guardião de uma vez por todas. Eu me virei para ela. Por que você não mencionou isso antes? Porque o preço é alto, alto demais. Eu não queria que você se sentisse obrigado. Me conta. Ela respirou fundo, os olhos fixos no horizonte. O curandeiro que criou o guardião deixou uma forma de desfazer o que foi feito, um ritual. Mas para funcionar, alguém precisa ir até o lugar onde tudo começou, a mesa de pedra no vale, e precisa oferecer algo em troca. Oferecer o quê? Helena me olhou e eu vi a resposta antes que ela dissesse. Sangue de quem causou a injustiça original, ou sangue de quem escolheu proteger os descendentes voluntariamente. O peso daquelas palavras afundou no meu estômago como pedra em água parada. Você está dizendo que eu preciso... Não precisa morrer, ela se apressou em dizer. Só precisa sangrar, na pedra, enquanto o sol nasce. É um sacrifício simbólico, uma demonstração de que nem todos os homens são destruidores, que alguns escolhem proteger. Mas se você hesitar, se tiver medo, se duvidar por um segundo, o guardião me mata. O guardião te mata. Eu olhei para o vale de novo. A mesa de pedra ficava a uns 20 minutos de cavalgada. Se saíssemos agora, chegaríamos lá antes do anoitecer. Teríamos a noite inteira para nos preparar. E então, ao amanhecer... Tá bem, eu disse me levantando. Vamos acabar com isso. Helena me olhou com algo que parecia surpresa. Você não quer pensar mais? Pensar mais não vai mudar nada. Se eu ficar aqui parado, o medo vai crescer. E você mesma disse que medo é o que alimenta essa coisa. Então vamos fazer isso enquanto eu ainda tenho coragem sobrando. Nós preparamos os cavalos em silêncio. O sol estava quase tocando o horizonte quando montamos e começamos a cavalgar para o vale. Atrás de nós, a fazenda ficava cada vez menor, as sombras já começando a engolir a propriedade. Na minha frente, a mesa de pedra esperava, silenciosa e antiga, guardando segredos que tinham 40 anos de idade. Talvez você conheça essa sensação, quando você sabe que deveria cavalgar para longe, mas seu corpo simplesmente não obedece. Quando algo maior que o instinto de sobrevivência te empurra para frente, para o desconhecido, para o perigo. Era exatamente isso que eu sentia enquanto o cavalo galopava em direção ao lugar onde tudo tinha começado. Em direção ao lugar onde tudo ia terminar. Chegamos à mesa de pedra quando as últimas luzes do dia estavam morrendo no horizonte. Era exatamente como eu lembrava. Uma formação rochosa enorme, plana no topo, parecendo uma mesa gigante que tinha tombado do céu. Mas de perto era diferente. As paredes de pedra estavam cobertas de símbolos. Desenhos antigos entalhados na rocha há séculos, mostrando figuras que eu não conseguia identificar. Algumas pareciam humanas, outras definitivamente não eram. Helena desmontou e começou a subir pela lateral da formação, onde uma trilha natural serpenteava até o topo. Eu a segui.
o revólver no coldre mais por conforto do que por utilidade. Quando chegamos ao topo, o sol já tinha desaparecido completamente. O topo da mesa era plano, coberto de poeira e pedras menores. No centro havia uma depressão circular na rocha, como uma bacia natural, manchada de escuro. Sangue velho, percebi. Muito sangue velho. É aqui, Helena disse, a voz ecoando no silêncio. É aqui que tudo aconteceu, 40 anos atrás. É aqui que meu bisavô e os outros fizeram o que fizeram. Eu olhei ao redor, tentando imaginar a cena. Os colonos, os mescaleros, o curandeiro, a confrontação que tinha manchado essa terra para sempre. E é aqui que vai acabar, eu disse. Se tudo der certo, Helena assentiu. Precisamos esperar o amanhecer. Até lá, a gente sobrevive. Nós nos sentamos no centro da mesa de pedra, costas contra costas, olhando para o escuro que nos cercava de todos os lados. A noite ia ser longa, eu sabia disso. O guardião sabia que estávamos aqui, sabia o que estávamos planejando e não ia deixar barato. A primeira hora passou em silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração de Helena atrás de mim, sentir o calor do corpo dela contra minhas costas. Era reconfortante, de um jeito que eu não esperava. Fazia muito tempo que eu não estava perto de alguém assim. Fazia muito tempo que eu não me importava se outra pessoa vivia ou morria. Mas a paz do frio era consequência. Foi então que eu percebi. Eu não estava mais apenas ajudando uma estranha. Eu estava defendendo algo que me importava. Pela primeira vez em 2 anos, desde a tempestade, desde Clara e Thomas, eu tinha encontrado um motivo para continuar. Não era amor, não ainda. Era algo mais básico. Era propósito. Era a sensação de que minha vida significava alguma coisa além de acordar, trabalhar, dormir e repetir até a morte finalmente vir me buscar. Helena me deu isso, sem querer, sem tentar, apenas existindo, apenas precisando de ajuda, e por isso eu estava disposto a sangrar. A meia-noite chegou com um vento gelado que cortava a carne, e com ele veio o guardião. Não fisicamente, não ainda, mas eu podia sentir a presença dele ao redor da mesa de pedra, circulando, observando, esperando. Os símbolos nas paredes de rocha começaram a brilhar com uma luz fraca, pulsando devagar como um coração batendo. Ele está aqui, Helena sussurrou. Eu sei. Você ainda pode ir embora. A oferta ainda está de pé. Eu não respondi. Apenas apertei a mão dela e continuei olhando para o escuro. Pela primeira vez em anos, o medo de perder alguém era maior que o medo de arriscar a própria pele. E isso era tudo que eu precisava saber. A voz veio mais tarde, quando a lua estava alta no céu. Você é corajoso, Elias Crow. Ou talvez apenas estúpido. A distinção é sutil. Eu não respondi. Helena tinha me avisado. Não dialogue com ele. Não deixe ele entrar na sua cabeça. Só aguente até o amanhecer. Você sabe o que aconteceu aqui. A voz continuou, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe o que os homens fizeram. E ainda assim escolhe proteger os descendentes deles. Por quê? Silêncio. Eu mordi a língua com força suficiente para sentir gosto de sangue. Você perdeu sua família, a voz disse, mais suave agora. Eu posso sentir a dor. Está entranhada em você como raízes em terra seca. E se eu te dissesse que posso trazê-los de volta? Meu coração falhou uma batida. Clara. Thomas, de volta. Vivos. Aqui. Não escuta. Helena sussurrou urgentemente. Ele está mentindo. Não pode trazer ninguém de volta. Será que não posso? A voz perguntou, um tom de diversão nas bordas. Você sabe tão pouco sobre o que existe além do véu, garota. Tão pouco sobre o que eu realmente sou. Eu fechei os olhos com força. A tentação era enorme, maior do que eu esperava, maior do que eu estava preparado para resistir. Mas então eu lembrei. Lembrei do rosto de Clara na manhã da tempestade, sorrindo para mim enquanto servia café. Lembrei de Thomas correndo pelo campo, perseguindo uma borboleta, rindo daquele jeito que só crianças conseguem rir. E lembrei do que Clara tinha me dito uma vez.
numa noite quieta, quando estávamos deitados olhando para o teto. Elias, quando eu partir, não quero que você pare de viver. Quero que você encontre algo novo para amar. Promete para mim. Eu tinha prometido. E tinha quebrado essa promessa por 2 anos, me afundando em solidão e uísque e trabalho sem sentido. Mas agora eu tinha uma chance de cumprir. Não, eu disse em voz alta. Eles se foram, e eu os deixo ir. Mas eu não vou deixar mais ninguém morrer quando eu posso fazer alguma coisa a respeito. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era surpreso, quase respeitoso. Interessante, a voz disse finalmente. Muito interessante. Mas a paz no Oeste nunca dura, não é? E eu estava prestes a descobrir isso do jeito mais sangrento. A primeira luz do amanhecer apareceu no horizonte como uma promessa hesitante. Rosa pálido manchando o preto, se espalhando devagar, empurrando a escuridão para trás centímetro por centímetro. Helena se levantou, os olhos fixos no leste. Está na hora, ela disse. Você precisa ir até a bacia. Eu me levantei também, as pernas rígidas depois de horas sentado na pedra fria. A bacia no centro da mesa parecia mais escura agora, as manchas de sangue antigo quase brilhando na luz fraca do amanhecer. Quando o primeiro raio de sol tocar a pedra, Helena explicou, a voz tremendo, você precisa cortar a palma da mão e deixar o sangue escorrer para a bacia. E precisa dizer as palavras. Que palavras? Eu ofereço meu sangue não como pagamento, mas como promessa. Promessa de que nem todos destroem, alguns protegem. Eu repeti as palavras na minha cabeça, memorizando cada sílaba. Parecia simples demais. Depois de tudo que tínhamos passado, parecia fácil demais. E eu estava certo em desconfiar, porque foi nesse momento que o guardião decidiu parar de brincar. Ele se manifestou de repente, sem aviso, uma forma feita de sombra e fúria surgindo das bordas da mesa de pedra. Não era um animal, não era humano. Era algo entre os dois e além de ambos. Uma silhueta que mudava constantemente, garras se formando e desaparecendo, olhos brilhando como brasas num rosto que não deveria existir. Você não vai terminar isso! A voz rugiu, não mais sussurrante, agora ensurdecedora. A dívida será paga, o sangue será derramado. Helena gritou. Eu saquei o revólver por instinto, sabendo que era inútil, mas fazendo mesmo assim. O guardião avançou, rápido demais, grande demais, inevitável demais. Eu atirei. 1 vez, 2, 3... As balas atravessaram a forma de sombra sem causar nenhum dano visível, mas pelo menos chamaram a atenção dele. Ele se virou para mim, aqueles olhos de brasa focando no meu rosto. Sai da frente, homem. Isso não é sobre você. Agora é, eu disse, me colocando entre o guardião e Helena. Eu escolhi que fosse. O guardião parou. Por um momento ficou completamente imóvel, a forma de sombra ondulando suavemente como água escura. E então ele fez algo que eu não esperava. Avançou, não para Helena, para mim. A dor foi indescritível, garras de escuridão rasgando meu peito, não a carne, mas algo mais profundo. A alma, as memórias, tudo que eu era sendo dilacerado pedaço por pedaço. Eu gritei, acho que gritei, não tenho certeza. O mundo tinha se transformado em agonia pura e então, luz. O primeiro raio de sol do dia tocou a mesa de pedra, e com ele veio uma voz, não a voz do guardião, uma voz mais antiga, mais calma, mais poderosa. Basta! O guardião recuou como se tivesse sido atingido por um raio. Eu desabei no chão, o corpo todo tremendo, sangue escorrendo de cortes que eu não lembrava de ter recebido. Mas eu estava vivo, ainda estava vivo. Ele ofereceu sangue. A nova voz disse, e eu percebi que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, do sol nascente, das pedras, da própria terra. Não em pagamento, mas em promessa, e isso é suficiente. Não! O guardião rugiu. A dívida está paga, a voz antiga interrompeu. Não com morte, mas com coragem. Não com sangue de culpados, mas com sangue de protetores.
Isso é mais poderoso. Isso cura o que foi quebrado. O guardião hesitou. A forma de sombra estava diminuindo, se desfazendo nas bordas, como gelo derretendo sob o sol. Você, ele começou, olhando para mim. Você mudou alguma coisa. Eu não conseguia responder. Mal conseguia respirar. Mas consegui levantar a cabeça e encarar aqueles olhos de brasa. Era essa a ideia, eu disse. O guardião me olhou por um longo momento, e então, pela primeira vez, eu vi algo diferente naquele rosto impossível. Não era ódio, não era fome, era reconhecimento. Cuide bem dela, ele disse. Ela é a última. E então, como névoa se dissipando ao amanhecer, o guardião desapareceu. Helena correu até mim, as mãos tremendo enquanto avaliava os ferimentos. Eu estava em péssimo estado. Podia sentir isso. Mas também podia sentir outra coisa, uma leveza que não sentia há anos. O peso de carregar culpa e dor e solidão tinha diminuído. Não desaparecido completamente, mas diminuído. Você fez isso, Helena disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você realmente fez isso. Eu consegui sorrir mesmo doendo. A gente fez. O sol continuou subindo, banhando a mesa de pedra em luz dourada. Os símbolos nas paredes tinham parado de brilhar. O ar estava mais leve, mais limpo. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, eu senti que talvez, só talvez, as coisas iam ficar bem. Voltamos para a fazenda no fim da tarde. Eu mal conseguia ficar em cima do cavalo, os ferimentos latejando a cada movimento, mas recusei a ajuda de Helena para desmontar. Orgulho de homem do oeste, eu acho. Ou talvez só teimosia mesmo. Os dias seguintes foram de recuperação. Helena cuidou dos meus ferimentos com uma habilidade que me surpreendeu. Ela tinha aprendido a tratar machucados ao longo dos anos fugindo, me explicou. Aprendi muita coisa sobre ela naqueles dias. Sobre a família que ela tinha perdido. Sobre os lugares que ela tinha visto. Sobre os sonhos que ela ainda tinha, apesar de tudo. E ela aprendeu sobre mim também, sobre Clara, sobre Thomas, sobre a tempestade que tinha levado metade da minha vida embora e me deixado um homem vazio, tentando preencher um buraco que parecia não ter fundo. Na segunda semana, quando eu já conseguia andar sem cambalear, nós estávamos sentados na varanda ao pôr do sol, no mesmo lugar onde tudo tinha começado, quando Helena me perguntou: "O que você vai fazer agora?" Eu pensei por um momento. A fazenda ainda estava lá. A terra ainda precisava de trabalho. A vida ainda continuava, indiferente a guardiões e maldições, e homens quebrando promessas e fazendo outras novas. Continuar, eu disse. É o que a gente faz. É o que Clara teria querido. Ela assentiu devagar. E eu olhei para ela. A luz do pôr do sol estava pegando nos cabelos dela, transformando o preto em cobre, os olhos escuros brilhando com algo que eu não tinha visto antes. Esperança, talvez, ou algo parecido. Você fica, eu disse. Se quiser. A fazenda é grande demais para um homem só mesmo. E, francamente, depois de enfrentar um guardião da terra antiga junto, acho que a gente já passou do ponto de ser apenas conhecidos. Helena sorriu. Era a primeira vez que eu via ela sorrir de verdade, sem medo nas bordas, sem tensão nos ombros. Eu gostaria disso, ela disse, de ficar. O sol afundou no horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja e roxo. A noite estava chegando de novo, como sempre chegava no oeste. Mas dessa vez eu não tinha medo. Dessa vez eu não estava sozinho. Às vezes, a gente se pergunta se ainda merece sentir algo bom, sabe? Se depois de tudo que a gente já viu, ainda dá para acreditar que algo vale a pena. Naquela noite, sentado na varanda com Helena ao meu lado e as estrelas começando a aparecer uma a uma no céu do deserto, eu finalmente encontrei uma resposta. Não era uma resposta grande ou complicada. Era simples, como a maioria das verdades importantes. Sim. Ainda vale a pena. Sempre vale a pena. Mesmo quando a escuridão parece total. Mesmo quando o guardião está batendo na porta. Mesmo quando você acha que já perdeu tudo que importava.
Porque enquanto houver alguém precisando de proteção, enquanto houver uma injustiça para enfrentar, enquanto houver uma porta para abrir em vez de fechar, sempre vai ter um motivo para continuar. E naquele momento, olhando para o céu do oeste com a mulher que eu tinha arriscado tudo para salvar sentada ao meu lado, eu soube que a história de Elias Crow estava só começando. A maldição de fala em mesa tinha acabado. Mas a vida, com todas as suas dores e alegrias, e surpresas e terrores, continuava. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para ver o que vinha depois. O vento soprou suave, trazendo cheiro de sálvia e poeira e possibilidades. E em algum lugar nas colinas ao redor, um coiote uivou para a lua nascente. Era o som do oeste, o som de casa, o som de um novo começo.